Entre os filhos da giganta Angerboda e do deus Loki, nasceu ele, Jormungandr. Não chorou, não gemeu. Apenas abriu os olhos, e o mundo pareceu encolher. Odin, o pai dos deuses, ao ver a aberração que havia emergido do ventre da gigante, sentiu um pressentimento sombrio. Jormungandr não era um bebê, era um aviso. Seu corpo já se torcia como uma corrente viva, escamosa e cruel. Seus olhos não eram olhos, mas espelhos do fim. E por isso, Odin decidiu não esperar que a profecia se cumprisse. Jogou o pequeno monstro no abismo mais profundo da terra, o oceano. Mas o mar não o matou. O mar o alimentou. Enquanto os deuses banqueteavam-se em Asgard, enquanto a humanidade aprendia a contar os anos, a serpente crescia. Crescia como um rancor guardado por eras. E cresceu tanto que um dia, seu corpo inteiro contornou Midgard, de ponta a ponta, e então mordeu a própria cauda, não para se destruir, mas para se manter inteiro. Era o começo do eterno. E os deuses, sem saber, haviam desenhado o próprio fim. Jormungandr era o presságio feito carne, o anel que sela os mundos, a sentença do céu, proferida sem som. Mas não estava sozinho no fardo do nascimento. Sua irmã, Hel, foi enviada por Odin ao mundo dos mortos, um exílio em trono. Seu irmão, Fenrir, foi acolhido por Asgard, apenas para ser acorrentado como um cão, entre o inferno, a prisão e o oceano. Foi assim que os filhos de Loki foram tratados, não como filhos, não como seres, mas como ameaças, e um dia o destino os cobraria. Thor, o deus do trovão, odiava a serpente, não por conhecê-la, mas porque sentia sua presença, a cada tremor do mar, a cada sussurro vindo das profundezas. Certo dia, ao lado de outros deuses, Thor visitou a terra dos gigantes. Chegaram a um castelo colossal, onde o rei dos Jotuns impôs-lhes desafios, mas não desafios comuns, eram testes velados em feitiçaria. A Thor foi dada uma tarefa humilhante, erguer um simples gato. Ele tentou, gritou, forçou-se, e apenas uma pata se ergueu. Foi-lhe dada uma segunda prova, beber de um chifre. Um só gole bastaria. Mas, mesmo depois de sorver com toda a sua força, o líquido mal havia descido. Por fim, disseram-lhe para lutar contra uma velha, e a velha o venceu. O orgulho de Thor foi dilacerado, até que, ao amanhecer, a verdade foi revelada. O gato era Jormungandr, disfarçado. A cada centímetro que Thor o levantava, arrancava a serpente das profundezas do oceano. O chifre estava conectado ao mar, e ele havia quase o esvaziado. A velha era a velhice em forma viva. E ninguém vence o tempo. Thor fora enganado por feitiçarias tão poderosas que só um deus poderia ter criado. E então, uma dúvida queimou sua alma. Será que aquele rei era Loki? Desde então, Thor jurou caçar a serpente. Não por honra, não por justiça, mas por vingança. Anos depois, o destino lhe deu outra chance. O gigante Hymir convidou Thor para uma pescaria. Mas não sabiam que os deuses estavam sendo guiados ao próprio abismo. Thor lançou seu anzol ao mar com uma cabeça de boi como isca. E das profundezas ela veio. A água se ergueu como se o oceano estivesse tentando fugir de si mesmo. A serpente mordeu o anzol, e Thor puxou. Do ventre do mundo, Jormungandr emergiu. Olhos como crateras, escamas como montanhas, duas entidades que se odiavam, mas que nunca haviam se tocado. Agora estavam frente a frente. Thor gritou. Jormungandr silenciou. A batalha foi interrompida por medo, não de Thor, mas do próprio mar. Hymir cortou a linha. A serpente caiu de volta ao abismo. E Thor, ensandecido, matou o gigante com um só golpe, mas a serpente havia sentido. Ela também agora conhecia o inimigo. Desde aquele dia, os céus tremeram em expectativa, pois o destino já havia sido escrito, na profecia do Ragnarök. No fim dos tempos, o mar se ergueria, os céus sangrariam, e a serpente retornaria. E assim foi. Quando o apocalipse chegou, quando os portões de Hel se abriram e Fenrir se libertou, Jormungandr emergiu uma última vez.
Thor o enfrentou, e os dois lutaram como se lutassem contra tudo que haviam perdido. O martelo voava, os dentes rasgavam. Cada golpe ecoava como o som do mundo sendo partido. Por fim, Thor venceu. A serpente caiu, mas não antes de mordê-lo, não antes de injetar veneno suficiente para matar deuses e mundos. Thor caminhou 9 passos, e então caiu. No fim, nem o monstro, nem o herói foram poupados. A serpente que contornava o mundo agora o havia quebrado, e nos restos do que foi o universo só restava o silêncio. O mesmo silêncio que existia antes da criação, e talvez o mesmo que antecede um novo recomeço. Mas uma coisa ficou clara: todo monstro é criação de um medo, e todo medo, cedo ou tarde, volta para casa. E assim o herói tombou, e o monstro silenciou. Mas talvez o verdadeiro fim não esteja nas batalhas, e sim no que sobra depois que tudo se cala. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais por trás dos mitos. Algo que fala sobre nós, sobre os filhos que foram jogados fora, sobre o medo que criamos e depois tentamos destruir, sobre o mundo que se quebra quando ignoramos aquilo que juramos esquecer. No Mitoversus os deuses caem, os monstros choram, e os segredos do tempo voltam à superfície. Se isso tocou você de alguma forma, se alguma parte sua também já foi tratada como ameaça, então este canal é seu lar. Comente abaixo o que Jormungandr representa para você. Curta, compartilhe. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Porque aqui, os mitos não são lendas antigas, eles são espelhos do presente. Obrigado por manter o mitoverso vivo, e até o próximo mergulho nas trevas do que fomos e do que ainda podemos ser.